Olá, olá, fãs de Star Wars desse multiverso. Galera, se eu pudesse abraçar vocês nesse momento, eu tava abraçando vocês porque, cara, que episódio, que momento incrível que a gente teve nesse sexto capítulo de O Livro de Boba Fett. Já faz algumas lives que vocês veem que eu tô num ambiente improvisado. Hoje eu tô realmente improvisado, mas eu achei super importante eu aparecer aqui para falar um pouco sobre esse capítulo, porque esse foi um capítulo que mexeu comigo assim de uma maneira absurda e por vários aspectos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu já antecipo para vocês que quem não assistiu a esse capítulo vai ter spoiler aqui, porque não tem como não falar sobre o que a gente viu nesse episódio. É muito difícil. Se eu posso dizer alguma coisa sem spoiler é assistam. Assistam e apreciem essa obra de arte, porque é mais uma demonstração de como é bom pessoas que amam o universo, amam uma saga, amam toda uma construção, se apropriarem desse universo e fazerem mágica, e fazerem a gente se emocionar. Então, realmente, se eu posso falar alguma coisa sem spoiler, é isso. A partir daqui eu vou falar sobre spoiler, então se vocês não querem saber o que acontece no episódio, volta aqui depois. Volta aqui depois porque vai valer muito a pena, vocês vão me entender. Mas, e antes da gente começar, né, aquela coisa toda, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda quarta-feira eu tô fazendo live aqui pra falar do episódio da semana. Quase que a gente não ia ter live semana que vem, mas a gente vai ter. Tem muita mudança acontecendo na minha vida, mas eu vou conseguir fazer a live, então ela vai acontecer. Então podem ficar tranquilos aí, vai ter live toda semana pra falar do capítulo da semana. E essa daqui foi uma semana muito especial. Cara, eu vi de manhã alguns takes, algumas coisas assim que tinham surgido já na internet. Infelizmente eu peguei alguns spoilers assim, mas nada assim que estragasse, ou vamos dizer assim, estragou a surpresa, mas não a experiência de ter assistido esse episódio. É, cara, o que eu escrevi aqui como título dessa live é o que eu tenho para dizer nessa live. Muito obrigado, Dave Filoni, Jon Favreau, essa galera que tá totalmente imersa e tá responsável por todo o universo de Star Wars nesses últimos anos e que desde The Mandalorian, eu ouso dizer até antes de Mandalorian, tem feito um trabalho incrível com o universo de Star Wars. Esse episódio de hoje, ele pega referências do próprio The Mandalorian, mas pega referências da saga Skywalker, pega referências de The Clone Wars, que vocês estão cansados de ouvir eu falando aqui, mas eu vou continuar falando porque é uma série excelente, vocês têm que assistir, porque tudo que a gente está vendo aqui é parte do que Clone Wars plantou. E ver nesse universo agora expandido, ver isso realmente tomando forma na tela, com atores, com um elenco trabalhando esses personagens, é simplesmente incrível. Deixa eu começar já um pouquinho lá do final, porque o episódio ele tem duas partes, assim, ele tem a parte primeira ali do início, que tem muita coisa pra gente falar, mas a segunda parte, que é totalmente 100% western, né? 100% o faroeste, que eu tenho falado muito nesses últimos episódios, em todos os episódios de O Livro de Boba Fett, a gente consegue ver referências a esse faroeste, mas aqui a gente tem uma das questões mais clássicas desse gênero do cinema, que é o duelo entre dois pistoleiros. E isso foi, eu vou ficar repetitivo, mas isso foi incrível. Foi incrível. Porque assim, eu conheço, quem não assistiu The Clone Wars, não vai entender talvez toda a suspensão daquele rival que aparece com Cobb Vanth, mas aquele cara, o Cad Bane, ele é simplesmente um dos maiores caçadores de recompensa que o universo de Star Wars já viu, tá? Se a gente fala muito sobre Boba Fett, a gente fala sobre Jango Fett,
Cobb Bane é outro personagem super, super importante desse universo expandido que a gente vê em The Clone Wars e inclusive em outras participações, em outras produções, mas principalmente em Clone Wars ele é criado e desenvolvido e ele é um personagem super importante, ele lidera um núcleo de caçadores de recompensa que é super importante na trama toda. Então é simplesmente incrível ver esse personagem e aí a gente pega de novo uma das coisas que eu sou mais apaixonado em Star Wars, principalmente nessa nova fase, que é depois de The Mandalorian, que é misturar a essência do boneco, que eu sempre falo aqui do boneco, da mecatrônica, de todo essa parte prostética de maquiagem, e também com as novidades, a parte dos efeitos especiais, tudo isso que estão muito avançados em comparação com a década de 70, quando a gente teve o lançamento de Star Wars, mas o boneco, essa parte assim física, tem um toque, tem um detalhe muito especial. E ver esse personagem de verdade ali na cena foi simplesmente incrível. Eu tô muito curioso para ver os próximos dias, porque no primeiro final de semana, depois que o episódio sai, né, para não ter muito spoiler, o Star Wars começa a liberar outros trailers, começa a liberar imagens promocionais. E eu tô muito curioso para ver como é que o ator fez aquela maquiagem, como é que ele montou aquele rosto, porque é um rosto muito emblemático. Quem conhece o personagem de The Clone Wars vai identificar ele de primeira, aquela silhueta lá no fundo, lá no horizonte, aquilo dali entregou e assim foi simplesmente fantástico. Então, mas eu tô muito curioso para ver como é que foi a montagem. Inclusive eu fui pesquisar e o ator que interpretou o personagem na série The Book of Boba Fett é o ator que deu a voz ao personagem em The Clone Wars. Então, isso por si só já traz muita, muita nostalgia. Quem assistiu em inglês as duas versões, eu não sei se em português ficou o mesmo dublador, mas em inglês é o mesmo cara, então é simplesmente incrível e a gente faz uma conexão muito rápida e muito forte nesse momento. E aí todo esse núcleo da segunda parte, já que eu comecei pela segunda parte, né? Todo esse núcleo da segunda parte, com finalmente o Boba Fett voltando ao protagonismo da série, apesar de ser muito breve o protagonismo que depois de novo volta para o Din Djarin, é muito legal ver como ele está construindo realmente essa família e essa sensação de coletivo que ele traz, e é muito interessante, de novo, a mudança de política. Muita gente está criticando a série, eu ouvi particularmente muita gente criticando a série pelo ritmo dela, e olha, o ritmo não me incomoda, eu gosto da forma como os episódios trabalharam os personagens, como a série está trabalhando o Boba Fett numa nova fase, de um jeito muito diferente do que a gente está acostumado, até porque assim, a gente mal viu ele nos filmes, então acaba que ele era um personagem que tinha potencial pra gente criar em cima, né? E eu acho que foi muito bem criado. Eu, particularmente, não li os quadrinhos, eu já falei isso em alguns episódios anteriores, então eu não sei qual foi o desenvolvimento dele sobre todo o desenvolvimento dele nos quadrinhos, mas eu posso dizer pra vocês que, pra mim, pelo menos no universo, nesse universo ficcional do cinema, do streaming, né, que a gente tá vendo, eu adorei a forma como eles trabalharam o personagem. Então, pra mim, isso tá perfeito. Então, nesse sentido, não tenho o que reclamar, na minha opinião. E o ritmo faz parte. Eu acho que o ritmo ele tá numa dose muito bem colocada. Mas aí, vamos falar da primeira parte, né? Eu falei pra vocês, lembro que vai ter spoiler, tá? Então, se vocês não assistiram o capítulo, não querem pegar spoiler, parem aqui, porque essa primeira parte eu acho que é a parte mais especial e a parte que mais pegou a gente, porque ela faz referência a The Clone Wars, ela faz referência a The Mandalorian, ela faz referência a tudo de Star Wars, tudo que a gente mais ama desse universo tá nessa primeira parte, que é, então, a parte que o Din Djarin vai pro planeta onde o Luke Skywalker tá construindo aquele novo templo Jedi, aonde o Luke Skywalker tá construindo a nova escola de Padawans. E o primeiro
Padawan, o primeiro personagem que aparece ali para aprender com o Luke é o Grogu, é o Baby Yoda. Aí, Pedro, salve! E aí, cara? Ai, muito bom ver vocês participando, gente. Participem, mandem comentários, vão mandando o que vocês acharam dos episódios. Eu tô lendo aqui os comentários e à medida que vai passando eu vou mandando um salve pra vocês aí. Mas, enfim. Agora a gente sabe quem foi o primeiro aluno, quem foi a primeira criança que aprendeu com o Luke Skywalker, que depois a gente vai ver lá no episódio 8 o templo pegando fogo e o Luke destruindo tudo aquilo. E eu acho que isso é super importante. Eu particularmente sou um fã que defende o episódio 8. Eu gosto muito como o episódio 8 puxa o tapete do fã e sai daquela receita que a gente já conhecia do universo de Star Wars e propõe algo novo. E, de novo, por propor algo novo, muita gente não gostou. E, na verdade, pra mim, é o que mais conquista o episódio, é justamente ser um filme diferente. Mas, enfim, né? Fora isso, eu acho que essa nova fase agora das séries pode explicar muito como a gente chegou naquele Luke Skywalker que a gente vê no filme. Ver o Luke de novo naquele CGI, mas assim, num CGI muito bom. Eu já noticiei em algum shorts aqui, em algum vídeo, eu comentei sobre isso, que um cara na internet, ele tinha feito uma recriação do Luke Skywalker, que tinha ficado muito melhor do que a que foi criada pro The Mandalorian, né, pro último episódio de The Mandalorian. E aí, esse cara foi contratado pela Disney, foi contratado pela Lucasfilm para fazer os efeitos especiais de outras séries, de outras produções. Então, simplesmente é muito, muito legal ver como a gente consegue ver esse personagem agora com um realismo incrível, com um realismo muito, muito fidedigno ao personagem. Óbvio, não é perfeito, porque, de novo, não é o Mark Hamill vivendo o personagem sendo jovem, mas toda a reconstrução do personagem foi simplesmente incrível. Foi simplesmente assim, eu assisti o episódio do início ao fim e eu não conseguia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Porque rever o Luke Skywalker jovem e treinando treinando o Baby Yoda, né, o Grogu, e treinando ele da forma como o Yoda tinha treinado ele, com saltos, cara, o Grogu nas costas do Luke. É incrível, é incrível. E a esfera, aquela esfera de treinamento que dá aqueles tirinhos curtos, né? E, cara, simplesmente foi incrível, foi sensacional. Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Eu acho que a Disney está utilizando muito bem o Boba Fett. Perfeito, Pedro, exatamente. Eu acho que eles estão dando uma nova fase e estão dando uma nova chance para esse personagem. Eu também estou curtindo demais como eles estão fazendo a introdução, a reintrodução desse personagem e nesse universo agora compartilhado com The Mandalorian. E aí vem então o Boba Fett, ver o Luke, esse espírito nostálgico que tá voltando para Star Wars. E aí a gente vê, ao mesmo tempo que a gente vê a nostalgia de décadas atrás, a gente vê a novidade chegando com a Ahsoka Tano, que também apareceu nesse episódio. Eu tinha especulado que ela ia aparecer. Eu ainda acho que ela pode aparecer na batalha final, eu não sei. Mas, assim, só o fato dela estar ali já é incrível. A minha sensação é de que a gente está vendo uma grande série. Então, é The Mandalorian temporada 1 e 2, aí agora o livro de Boba Fett, tudo é em sequência. Isso é incrível, isso é fantástico. Eu saí desse episódio, assim, depois que eu terminei de assistir o episódio, eu saí muito, muito emocionado, porque pra mim é simplesmente uma alegria muito grande ver esses personagens, ver esse universo dessa forma, respeitando demais, demais o que foi construído no passado, mas ao mesmo tempo introduzindo algo totalmente novo. Tem a série da Ahsoka Tano que eu tô muito, muito animado para assistir. Tem agora a terceira temporada de The Mandalorian, que já tem muito material da série O Livro de Boba Fett para a terceira temporada de The Mandalorian. Então, assim,
esse universo conectado tá simplesmente incrível. Então, é só muito, muito lindo ver esse momento como fã de Star Wars. E uma coisa que um dos maiores nerds, na minha opinião, do Brasil disse agora nesse dia, assim, porque realmente esse episódio mexeu muito com a galera nerd, com a cultura nerd, que é o Érico Borgo. Ele falou que essa nova fase com The Book of Boba Fett, com The Mandalorian, pode ser a chance de trazer Star Wars de volta pro hype, trazer Star Wars de volta pro foco do público e trazer muito mais gerações apaixonadas por esse universo também. Eu particularmente fico muito feliz de ver isso. Eu tenho um irmão pequeno e ele está começando a conhecer o universo Star Wars e ele está começando numa fase agora que a gente tem produções incríveis, incríveis. E eu quero que ele conheça esse universo, eu quero que ele se apaixone assim como eu me apaixonei há muito tempo atrás. Então, cara, é simplesmente obrigado Dave Filoni, obrigado Jon Favreau, obrigado a todas as pessoas que estão envolvidas nessa fase de Star Wars, porque Star Wars é o puro amor à cultura nerd, é o puro amor a esse senso de comunidade que a gente tem, que é incrível. Pedro comentou, qual você acha melhor, The Mandalorian ou o livro de Boba Fett? Ai, meu Deus, não faz pergunta difícil, não faz pergunta difícil. Cara, esse episódio de hoje, eu poderia dizer que o episódio de hoje, pra mim, é o melhor episódio das duas séries, né, das 3 temporadas, das duas de The Mandalorian e agora de O Livro de Boba Fett. Mas, em matéria de série, pra mim, The Mandalorian foi realmente um marco histórico. Eu ainda tenho uma paixão muito grande por The Mandalorian, então eu colocaria The Mandalorian um pouco acima de Livro de Boba Fett, mas Livro de Boba Fett tá me surpreendendo demais. Parabéns a todos os profissionais que estão usando Star Wars como a obra que ela é. Exatamente, exatamente, e fazendo com que mais pessoas conheçam essa obra. Para mim, esse é o pontapé inicial para uma nova leva de fãs, de pessoas que vão amar esse universo tanto quanto a gente ama. É incrível. Como eu disse, eu vim aqui numa live pouco improvisada, né, uma gambiarra aqui que eu fiz, mas eu achei importante pelo menos comunicar todo esse agradecimento, toda essa paixão pela série, por esse episódio. Tem gente, eu ouvi amigos assim que dizem que não gostaram da série, do início da série, e o que eu tenho dito pra eles é: assiste o episódio 5 e 6, tá? Pode não ter gostado da série como um todo, mas assiste o episódio 5 e 6, porque esses dois episódios, principalmente esse 6º episódio, eu vou assistir de novo. Eu vou desligar a live aqui e eu vou me deitar e vou assistir de novo o episódio, porque ele simplesmente me trouxe uma sensação muito gostosa. Eu falei sobre isso também quando eu falo sobre Homem-Aranha, e eu sei que existe uma discussão muito grande hoje em dia sobre a indústria do entretenimento e sobre esse monopólio que a Disney, né, que a Marvel, Star Wars estão tendo no mainstream. E eu entendo toda essa questão e eu acho que é super importante a gente começar a pensar sobre isso, assim, sobre a gente não tá vendo coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eu não consigo negar que assistir Homem-Aranha Sem Volta pra Casa e agora assistir esse episódio de The Book of Boba Fett, cara, me trazem uma alegria, me trazem um quentinho no coração que é inegável. Então, pra mim, isso conta demais, 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 assim. Eu tô realmente muito feliz com o episódio, com o que eu assisti hoje. E quero saber de vocês. Quem assistiu até aqui ao final, quem não conseguiu assistir ao vivo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da série. Pra mim, esse episódio, cara, destruiu, assim, destruiu a internet, destruiu meu coração, assim, cara, destruiu de uma forma boa, assim, ele explodiu de muita alegria. Enfim, tô
nessa situação aqui de improviso, mas é porque tem muitas coisas que vão vir ainda para esse ano aqui no Trick Studios. Então não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para ver todas as novidades, porque tem muita coisa boa chegando, eu garanto para vocês. Muito obrigado para quem ficou até a próxima. Obrigada, galera do chat aí que tá mandando mensagem. Brigadão de verdade, gente. Pedro, sensacional. Obrigado mesmo. E é isso então. Por hoje era esse recado que eu tinha para dar para vocês. Muito obrigado de coração e até o próximo episódio, até semana que vem com o final da série. Acabou, gente, tá acabando. Então, enfim, até semana que vem. Tchau, tchau, gente.